Graça e paz. É uma alegria estar com os amados novamente. Amém. Para tratarmos desse assunto tão importante. Qual é o assunto de hoje? Qual será o assunto para hoje que o Espírito Santo colocou no nosso coração? O efeito do novo nascimento. O que é o efeito do novo nascimento? É a transformação da pessoa que crê, que foi atraída no corpo de Cristo e crucificada com Ele, sepultada com Ele, mas ressuscitada com Ele. Então aí houve uma mudança de Pai, mudança de Senhor, e esse é o efeito do novo nascimento. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante está escrito assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelo privilégio que nos concede de estar aqui com esses amados para meditar na Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Que haja em nós a direção do Espírito Santo, para que Ele mesmo dirija a palavra a cada um de nós, porque nós mesmos não sabemos nada e nem podemos nada, mas estamos entregues à direção do Espírito Santo, para Ele realizar a palavra que o Senhor quiser. Também te pedimos pelo pastor desta igreja, que o Senhor o abençoe ricamente naquele trabalho que ele está fazendo hoje, que seja esclarecido pelo Espírito Santo sobre tudo o que vai ser tratado ali. Nós te agradecemos pelos amados que vieram para te agradecer pela obra gloriosa que receberam de ti, que é o novo nascimento. Que o Senhor abençoe a cada um, Pai querido e amado, com a bênção gloriosa da alegria de serem teus filhos e tuas propriedades. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Claro que aqui nós temos uma obra realizada apenas pelos filhos de Deus. Só os filhos de Deus têm a luz. A luz que é Cristo Jesus transmite pelos amados irmãos de Jesus, como o sol é copiado pela lua. A lua transmite o sol, a luz do sol. E nós também não somos a luz, mas transmitimos a luz que é Cristo Jesus, morando em todo aquele que é gerado por Deus. Através da geração divina, as pessoas passam a serem filhas de Deus e serem irmãs de Jesus e servas de Jesus. Então agora somos servos de Jesus, Ele que é o nosso Senhor.
Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão. Ele é que manda em nós. Por isso nós somos servos de Jesus, irmão de Jesus. Então, representando Jesus, nós somos o sal da terra e a luz que é Ele, e nós transmitimos pelo nosso viver. Nós não temos a luz própria, a luz é Cristo habitando em nós. Então aqui é uma responsabilidade? Não. Aqui é um amor. É um amor pelo que recebemos. Amor porque nós queremos que os outros alcancem também. Porque tem muitas pessoas aguardando. Quando eu leio este Romanos, capítulo 8, no versículo 19 a 21, eu fico pensando que a humanidade está desesperadamente esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é isso que está escrito lá? Romanos 8, 19 a 21. Isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles gerados por Deus. Por que não está escrito que eles esperam a manifestação do pastor? Porque nem todo pastor tem o Espírito Santo, não é? Então é isso. Quando é um pastor formado por desejos de ganhar dinheiro, desejo de comandar, então esse é próprio dele, a sua maneira de viver. Mas quando é um pastor nascido de novo, ele tem o Espírito Santo que o dirige em tudo. Então aqui, quando ele fala que a manifestação da criação é ardente, a expectação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não vivem mais. Quando lemos aí Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, é por isso que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus vão transmitir aquilo que Jesus é. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é claro que aqui a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus por esse motivo. Porque o Filho de Deus não vive mais. É Cristo que vive nele. Então a manifestação agora é de Cristo, não é da própria pessoa. E é isso que a criatura espera. O viver da pessoa, a maneira de falar, a maneira de agir, isso tudo é observado pela humanidade perdida. Perdida porque estão desnorteadas espiritualmente falando. Por quê? Porque tem muitas religiões. As religiões são muletas falsas. A religião serve apenas para enganar a pessoa, para a pessoa pensar que está salva. Mas a religião, ela engana, porque de uma maneira geral, os líderes religiosos, eles pregam a salvação pelas obras. E isso, então, tem contaminado as pessoas que querem e se esforçam para fazer a obra para merecer entrar no céu. E quanto mais a pessoa se esforça para fazer a obra
para ter o direito de entrar no céu, mais ela está se afastando de Deus, porque ela se torna soberba. Ela não é uma pessoa agradecida, ela se torna soberba por fazer aquilo que ela acha que vai colocá-la no céu. Então, a religião é isso. E as pessoas ficam enganadas. E quantas religiões tinha quando Jesus nasceu? Muitas religiões. E por que Jesus nasceu se religião salvasse alguém? Para quê? Que Deus ia acertar com Cristo? Ter um acerto de conta para ele? O que é isso? Se Deus falou por 3, 4 vezes, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, como é que ele ia fazer acerto de conta com Jesus, mandando ele vir para o mundo para ser crucificado, para ter uma coroa de espinho na cabeça, para ser cuspido? Se religião salvasse alguém, claro que não precisaria Deus ter enviado Jesus a este mundo mau. Mas as pessoas não leem a Bíblia. E por não lerem a Bíblia, é que fica ignorando sobre o processo de salvação. Jesus falou claramente que o erro das pessoas é esse. E quem é que vai fazê-las ler a Bíblia? Não tem condições. Só vai despertar a pessoa quando ela ouve ou lê a Bíblia e descobre que o inferno é real e que o céu também é real. Aí esta pessoa vai procurar saber. Procurar com quem? Com Jesus, como foi Nicodemos e etc. Então, é isso, a pessoa está perdida, mas não lê a Bíblia. Quando Jesus se manifestou sobre isso, ele disse lá no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, é Jesus falando, não é uma pessoa comum. O que ele está falando aí? Mateus 22, 29, ok? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o erro das pessoas. Não conhecem, não sabem o que Deus fala para a pessoa através da Bíblia Sagrada. Como ele mesmo falou lá no capítulo 4 de Mateus. Versículo 4, quando ele estava ali sendo tentado pelo diabo, ele falou o que é que a pessoa deve se alimentar com o que espiritualmente? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, é o ponto de segurança das pessoas. Dificilmente alguém fala que está escrito. Normalmente a pessoa responde, a pessoa não se alimenta, mas espera aí, por que eu sei disso? Porque está escrito na palavra de Deus. Então está escrito que o erro das pessoas é não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque Deus fala que a pessoa não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito importante. O que Deus fala é vida, vida eterna, vida espiritual. Claro que se a pessoa tiver um desenvolvimento bom espiritualmente, vai também mudar a vida dela materialmente, porque é promessa de Deus. Isso aí está escrito na Bíblia Sagrada, quanto mais a pessoa busca o Senhor, mais abençoada ela é em tudo que ela faz. Quando nós lemos o Salmo número 1, de 1 a 3, é isso que nós vamos ver escrito lá. Então, através da meditação da palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, a pessoa vai sendo abençoada em tudo que ela faz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tudo que ele faz é bem-sucedido quando ele está sendo obediente à palavra de Deus. Então, se ele não se assenta na roda dos escarnecedores, se não anda no caminho dos pecadores, se tem o prazer na meditação da palavra de Deus, tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele faz. Então, ele vai prosperar espiritualmente e materialmente também. Claro que nós não pregamos prosperidade. Não, nós pregamos a obediência da palavra de Deus. Quando a pessoa obedece à palavra de Deus, ela vai ser abençoada das duas maneiras, materialmente e espiritualmente. Esse mesmo texto está sendo repetido lá no capítulo 17 de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. O que está escrito lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar o fruto. Não. Então, ela não tem medo das consequências que a natureza pode providenciar para ela. Ela não tem medo. É uma pessoa que não se importa com a vida material, mas sim espiritualmente, que ela está confiada no Senhor. Que o Senhor, Jesus Cristo, tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse isso, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Você acha que uma pessoa que tem todo o poder no céu e na terra e você confia nela, ela vai te decepcionar? Não. Então esses são felizes. Feliz a pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo, que tem Ele como seu guia, que tem Ele como seu Senhor. Jesus não veio só para ser Salvador, Ele veio para ser Salvador e ser Senhor daqueles que o ouve e o obedece. Ele passa a ser senhor desta pessoa. Por isso ela é serva dele e irmã dele. Então é muito importante, quando ele estava para subir para o céu, o que ele deixou com os discípulos que o Filho de Deus deve praticar. O que ele falou? No capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele deu um recado ali para os irmãos, para ser praticado por eles e por aqueles que acreditam nele. Porque Deus espera a manifestação também dos filhos dele para ser bênção aqui na terra. É através do Filho de Deus que as pessoas vêm tomar conhecimento desta bênção providenciada por Deus para todas as pessoas. Então, o que ele fala lá no Atos capítulo 1, versos 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse é um testemunho, não é dar testemunho. Dar testemunho até que é fácil. Tomei um tombo de costa, bati a cabeça e etc. E não morri, nasci de novo. Isso é pensamento do mundo. Tive um acidente de carro e etc. E nasci de novo. Não, novo nascimento não é isso. Novo nascimento é ser livre da condenação que você está sobre ela. Então, quando nós recebemos uma ligação que não faz muito tempo, o pastor perguntou para mim: pastor, qual é o sinal de um novo nascido? Uma pessoa que nasce de novo, qual é o sinal que ela manifesta?
Eu disse, em primeiro lugar, ela quer ser batizada. Toda pessoa que nasce de novo, a primeira coisa que ela quer saber é sobre o batismo. E aí, ela quer saber também quem paga a luz dessa igreja, quem paga a manutenção dessa igreja. E aí ela vai descobrir que é através do dízimo, que as pessoas entregam o dízimo e é através do dízimo que tem essas manutenções. E ele vai, então essa pessoa vai pôr em prática. Esses são os sinais. E qual é o terceiro sinal? O terceiro sinal é que a pessoa não perde culto, ela está em todos os cultos, ela vem agradecer a Deus, que aqui é lugar de gratidão a Deus pelo que recebeu. Não é lugar de vir buscar bênção. Vir buscar bênção é para o perdido, que vai ganhar uma grande bênção quando ele nascer de novo. É a maior bênção que uma pessoa pode receber em cima da terra. Porque ele me ligou querendo fazer cópia do nosso CD. Eu falei, não, pode copiar quando você quiser. Então é isso. Ele quer saber os sinais que o novo nascido apresenta como garantia de que nasceu de novo. Então nós explicamos para ele que toda pessoa que nasce de novo quer, em primeiro lugar, ser batizado. Por quê? O que é o batismo? O batismo na água que Jesus se refere é um testemunho que a pessoa dá que acreditou na palavra de Deus, que acreditou que foi atraída por Cristo Jesus, que acreditou que morreu com Jesus, que foi sepultada com Jesus quando ela está descendo a água, e quando ela está saindo da água, ela está falando que creu que foi ressuscitada juntamente com Cristo. Então o batismo é apenas um testemunho que as pessoas ganham. Não é através do batismo que a pessoa entra no céu, mas também uma pessoa que se diz nascida de novo e não quer ser batizada, ela não obedece a Jesus. Então o batismo é obediência também a Cristo Jesus. Este tem, então, o Espírito Santo. Nasceu de novo? Nasci. Então é isso que Jesus está falando. Tá? Recebereis poder. Uma pessoa nascida de novo, ela tem o Espírito Santo para orientá-la, para conversar com alguém, para falar desta bênção com alguém. Ser testemunha não precisa muita coisa, é falar aquilo que você recebeu quando creu, que foi atraída no corpo de Cristo. Então é isso, ser testemunha não é dar testemunho. Dar testemunho é simples, agora ser é para sempre. Sempre a pessoa vai ser testemunha aqui na terra desta obra que ela ganhou por acreditar na promessa que Cristo fez. É tão simples, mas que as pessoas realmente, não lendo a Bíblia, não sabem o que Jesus colocou aí como o único modo de estar nele, que é acreditar que ele nos atraiu no corpo dele quando ele foi levantado na cruz. Quando ele falou isso, então as pessoas devem acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. Se a pessoa, como algumas pessoas sempre me falam, como eu posso saber que eu fui atraída no corpo de Cristo? Eu fico pensando, o que você leu aí quando você ouviu esta promessa que Cristo fez em João capítulo 12, versos 32 e 33? O que você entendeu ali? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Se ele atraiu todos, onde é que você estava? Estava onde? Escondido aonde? Se ele atraiu todos, você está entre esses todos. Então esta é a maneira que você vai ganhar a revelação do novo nascimento. É quando a ficha cai. Se Jesus prometeu atrair todos, você foi atraído no corpo dele. Então esse é o ponto difícil das pessoas descobrirem. Isso está sendo
com toda a artimanha do diabo, está sendo camuflado. Esta promessa, ela está camuflada. Por quê? Pelo que está escrito aí na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, o diabo não quer que as pessoas ouçam esta promessa de Cristo e venham acreditar nesta bênção de uma pessoa que está em Cristo Jesus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso está escrito aí na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2? 4, 1 e 2. É isso que está escrito? É. Fala, irmão. 1 e 2. Então, o interesse do diabo é manter esta promessa de Cristo camuflada. Porque é através dela que vai se manifestar a glória de Deus na pessoa que acredita. Então, ele não quer que as pessoas creiam. Por quê? Porque quando a pessoa acredita de coração, ele perde a pessoa. Como está escrito aí em Romanos, capítulo 7, verso 4. Quando a pessoa acredita de coração, o diabo perde esta pessoa. Porque todos pertencem ao diabo até nascer de novo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, ele está incluindo aí. Quando as pessoas pensam assim, o apóstolo Paulo era uma pessoa tão consagrada, etc., ele está falando, você também pode ser. Você também recebeu o que eu recebi. Quando a gente crê naquilo que aconteceu conosco, que fomos atraídos no corpo dele, crucificado, morto e sepultado com ele, o diabo perde esta pessoa. Agora passamos a pertencer a Cristo, não pertencer mais ao diabo. Porque quer queira, quer não queira, as pessoas nascem no mundo já separadas de Deus, pertencendo ao diabo, que ganhou a humanidade através de uma promessa que ele fez para Eva. A Eva creu, então houve esse direito para o diabo. Até então o diabo era servo de Adão, mas naquele instante para frente ele passou a ser senhor de Adão. Então agora, por uma promessa, o diabo ganhou a humanidade. Até a pessoa acreditar na promessa que Cristo fez. Acreditar de coração. Quando ela acredita de coração, o diabo perde ela. Agora ela passou a pertencer a Cristo. Está bem claro aí, assim também vós, não sou só eu, assim também vós morreste relativamente à lei, através do quê? Através de crer, que foi atraída no corpo de Cristo. Então você morreu. A velha natureza morreu com Cristo e foi ganha então uma nova natureza, que é a natureza divina. E o diabo perdeu esta pessoa. Mas todos pertencem ao diabo, pastor, até nascer de novo. Todos pertencem ao diabo. Se morrer fisicamente, sem estar em Cristo Jesus, a pessoa vai para o inferno. Não tenha dúvida. Só porque não crê nessa promessa? Sim, senhor. Pode ser uma boa religiosa, a pessoa pode ser uma boa cuidadora, pessoa que faz aquilo que Deus manda, mas ela não tem condições de entrar no céu, porque ela não acreditou que foi atraída no corpo de Cristo.
Então, Cristo não põe muita coisa para a pessoa fazer. Aliás, ele não põe nada, porque ele fez tudo para a pessoa. Tudo está feito para a pessoa ser livre da condenação eterna, mas é preciso acreditar nesta promessa que ele fez. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos. Se atraiu todos, atraiu você também. E por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas não creem. Não acreditam. Porque a salvação é pela fé, não é por fazer. Se todo mundo descobrisse que a salvação é de graça e é pela fé, não havia tanta religião no mundo. Não tem outro espaço para mais religião. Não, não tem. Se a salvação é de graça e pela fé, como está escrito aí em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, então, se é assim, então o que adianta pregar que é pelas obras, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro? Se a obra da salvação está pronta, agora você ganha através da fé. Fé no quê? Portanto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é de graça através da fé. Não se paga nada pela salvação? Não. Não se faz nada? Não. A única coisa que o pecador tem que fazer é querer ser salvo. Clamar a Deus por fé. Porque uma pessoa natural não tem esta fé de acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. Isso é loucura para ela. Uma pessoa natural, você fala disso, é loucura. Ela não conhece as Escrituras. Mas aqueles que ouvem, acreditam e põem em prática, esses ganham a salvação. O que é pôr em prática? É fazer aquilo que Jesus mandou. O que Jesus mandou para uma pessoa que crê no Evangelho? O que Jesus falou? Lá no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 e 16. O que é que ele falou? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, ele não colocou mais nada a não ser a fé. Creio no Evangelho de Cristo? Creio. O que é o Evangelho de Cristo? É atração, crucificação e morte com Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. Então não tem que fazer nada? Não. Isso tem trazido muita discussão por aí afora. Pastores famosos aí dizem que está tudo pronto. Que lendo João capítulo 17, versos 4, está bem claro aí que está tudo pronto. O que está escrito lá? A obra que me confiaste para fazer. Ele glorificou a Deus acabando a obra. Ficou pronta? Ficou. Qual foi a obra que Deus mandou Jesus fazer aqui no mundo? Mandou curar? Não. Mandou expulsar demônio? Não. Jesus não veio para isso. Isso é invenção da religião. Jesus só veio com um objetivo. Qual que é? João 3, 17. Esse é o único objetivo que Jesus veio fazer. 3:17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é que salva, não tem outro jeito. Então foi para isso que Deus enviou Jesus, para salvar as pessoas da condenação eterna. Mas aí vem a invenção de que Jesus veio para curar, expulsar demônio e tal. Não, senhor, não é isso.
Pelo contrário, Jesus deixou bem claro que as pessoas que praticam isso aí e não crê nele vão para o inferno. Então, ele veio com um objetivo único. Por quê? No versículo 16, nós vimos por que Deus enviou Jesus ao mundo. João 3,16 está mostrando aí para nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está bem claro. Deus enviou Jesus que ele ama as pessoas. Deus ama aquilo que ele fez. Eu fico olhando uma formiguinha andando com uma folha nas costas, eu fico pensando aí, foi Deus que fez. Qual é o objetivo dessa formiga? Mostrar para nós que ela trabalha, que ela faz isso e etc. Então, tudo foi resolvido porque Deus nos ama. Olhou para a terra, não viu nenhum justo, precisou enviar seu Filho amado, o único que podia ser crucificado e atrair a humanidade no corpo dele. É o Filho dele, Jesus Cristo. Ele veio para salvar, não veio para condenar, não. O mundo já está condenado. Ele falou isso lá em João 8,44. O mundo está condenado. De quem é o mundo? João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É Jesus falando. Ele já tinha falado ali que no versículo 34, ele tinha falado que aquele que pratica o pecado é do diabo. E agora ele está falando aí que todos. Então todos praticaram? Todos. Todos são do diabo? São. Até mudar de proprietário. Até crer que foi atraído no corpo de Cristo lá na cruz, a pessoa pertence ao diabo. Ela acha ruim, mas o que vai fazer? É o que Jesus está falando e está escrito na Bíblia. Então é verdade. Todos então são do diabo? Sim. Até acreditar. Por isso que ele não quer que as pessoas creiam nesta promessa que Cristo fez. Ele não quer. Mas as pessoas que crêem ficam livres da condenação. Não é por fazer, não, por estar nele. Uma pessoa que está em Cristo, foi acrescentado ali as obras, não. Uma pessoa está em Cristo pela fé na promessa que Cristo fez. Eva não fez nada para destruir a humanidade. Apenas ela creu que se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ia ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. E foi isso que ela fez. Ela creu na promessa do diabo e ganhou a humanidade. Hoje, Deus precisou enviar Jesus para que, através da promessa de Cristo, ele ganhe as pessoas. Como é que ele ganha? Uma pessoa que está em Cristo, eu tenho repetido este versículo porque ele é apagado. É um versículo tão comum, mas tão importante. Tão importante. A pessoa não sabe ali o significado. Segundo aos Coríntios 5:17, veja bem, é uma coisa tão simples, mas as pessoas não creem. O que está escrito lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí ele ainda completa no versículo 18, falando, olha, isso aqui não procede de homem, tá? Não tem pastor que põe a mão em cima da cabeça de alguém e essa pessoa nasce de novo. Não. Isso é obra divina, é isso que ele está falando aí no versículo 18.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém dele. A fé é ele que dá, né? A mudança de propriedade é ele que dá a fé para a pessoa crer. Então tudo é feito por Deus quando a pessoa está em Cristo. Então veja bem, é tão simples assim que se alguém está em Cristo. Quem é esse alguém que está em Cristo? Aquele que creu na promessa que ele fez. O que acontece com essa pessoa? Ela é gerada por Deus. Oh, como é maravilhoso isso. É gerada por Deus quando ela crê que foi atraída no corpo de Cristo. Quantas pessoas me perguntam, por que o senhor só fala do novo nascimento? Por quê? Porque é o que a pessoa precisa, moço. É o que ela mais precisa neste mundo, é nascer de novo. O que ela mais precisa neste mundo é crer que foi atraída no corpo de Cristo. Por quê? Pelo que Cristo falou lá no capítulo 15 de João, versículo 4. Versículo 6. O que Jesus falou? João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Esta pessoa, ela não quis colocar a fé aí como modo de estar em Cristo. Porque no original está escrito assim: assim que se alguém não está em Cristo, o permanecer dá a impressão que a pessoa já nasceu em Cristo Jesus e precisa permanecer. Dá uma ideia daquilo que as pessoas estão fazendo. Está sendo pregada a obra para a pessoa nascer de novo, está sendo pregada a obra para a pessoa não perder a salvação. Ué, então onde é que fica o Espírito Santo? Onde é que fica a segurança da pessoa? Se está escrito lá em Romanos 8:1 que não há necessidade de fazer nada. O que precisa fazer? Permanecer em Cristo. Não é acreditar que fazer isso ou fazer aquilo, não. É estar em Cristo Jesus. Então tudo se prende na promessa que Cristo fez. O que está escrito? Romanos 8:1. Ainda esta pessoa acrescentou um ponto aí que no original não está. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse aí é o ponto. Agora já colocaram na outra versão, que não anda a segunda. O ponto é estar em Cristo Jesus. Ele não falou nada além disso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas. Os colhem, põem no fogo e arde. Tem que estar nele. Ele não falou nada sobre fazer obra. Não. Então isso é por fé? É por fé. Daí a insistência que o pastor Walter tem de ser chamado pastor do novo nascimento, e eu quero honrar isso até morrer, porque não tem outro jeito que a pessoa possa entrar no céu se não nascer de novo. Eu sei que eu tenho muitos inimigos que querem me matar por causa disso. Não, eu não sou um recadeiro de Jesus. Além disso, eu não sou coisa nenhuma. Recadeiro, o que o recadeiro ganha? Nada. Recadeiro de Jesus é comparado a um correio que vem trazer uma correspondência para você. Ele não vai apanhar porque deu uma correspondência que te comprometeu, deu um título para você pagar. Não é responsável. Então eu, sendo recadeiro de Jesus, eu não sou responsável.
Estou pregando aquilo que está na palavra dele, que ele falou. Então, eu tenho insistido nisso. Nós temos esse programa no ar constantemente, em 5 canais. Sou um recadeiro de Jesus, não sou mais do que isso, não. Pastor Ivaldo tem algum segredo? Não, eu não tenho segredo nenhum. O segredo é que eu prego aquilo que Jesus pregou. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E eu, então, sempre dou a resposta para as pessoas que me perguntam por que essa insistência de pregar o novo nascimento. Porque é necessário, e são os únicos que vão entrar no céu, são aqueles que nascem de novo. Dá licença. Então, o efeito do novo nascimento ficou claro. Ficou claro que o batismo é uma obediência a Jesus, não é uma obra de salvação. Não, o que salva é a fé e é gratuito. O batismo é confissão do que nós cremos. Isso aqui também está sumindo. Sabe, estão falando que o novo nascimento é através do batismo na água, através... Não, senhor. Não, senhor. Se fosse assim, eu ia alugar uns ônibus, eu ia levar lá para o Primavera, lá no Rio Grande. Batizar todo mundo, voltava tudo salvo. Oh, beleza, tomou um banho, né? Não é assim não, gente. Estão pregando errado. O batismo não é modo da pessoa nascer de novo, não. Batismo é testemunho do quem nasceu de novo. Toda pessoa que nasceu de novo quer ser batizada para falar para Deus que acreditou na palavra dele. Esse é o batismo no Espírito Santo, que tem tanta discussão por aí afora. Você é batizado em Cristo Jesus, você foi batizado no Espírito Santo, que Jesus é o Espírito Santo. Então, não é batismo na água. Então, quando ele falou, vocês são testemunhas meu em todo lugar, mas só quando vocês receberem o poder do alto. Recebereis o poder e ser-me-eis testemunho. Isso aqui é para quem nasceu de novo. Pastor, por que o meu pastor não prega isso? Porque ele não nasceu de novo, minha filha. Quando a pessoa nasce de novo, ela tem autoridade. Ela tem a mensagem. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 17. Mesmo está bom, dá para ler aí. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, você leu o versículo 15 e 16. Agora você leu 17, o que está escrito? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora vem o 19 para completar esse. O que ele fala no verso 19? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, é para aquele que está em Cristo Jesus. Esse tem a palavra da reconciliação. Então, ninguém pode falar, eu não sei pregar o novo nascimento. Toda pessoa que nasce de novo, ela tem a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É você passar para ele, para a pessoa que você creu. É isso, a palavra da reconciliação é a maneira que você ganhou o novo nascimento. Foi crendo na promessa que Cristo fez. Ela é o principal? É, sim, senhor. Por isso ela está camuflada. Então nós temos aqui, né, nesse texto, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo, que beleza! E daí você vai saber que só tem o espírito da pregação do Evangelho, aquele que nasce de novo. Por isso ele falou para os discípulos que eles iam receber do alto o poder para ser testemunha. Ninguém é testemunha
sem o poder do Espírito Santo. Ninguém consegue andar neste mundo sem que o Espírito Santo nos guie. Então é muito importante a nossa meditação na palavra de Deus. Não se esqueça de ler a Bíblia. Eu fico sempre insistindo aí em Apocalipse 1, versos 3. Não esqueça, irmãos. Olha o que está escrito aí, Apocalipse 1, 3. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado significa feliz. Feliz aqueles que ouvem. Feliz aqueles que pregam, feliz aqueles que ouvem. Que tem muita gente que escuta, né? Não ouve, escuta. Ué, mas qual é a diferença de ouvir e escutar? Escutar, entra por aqui, sai aqui. Chega ali fora, já não lembra mais. Ouvir é que fica, desce para o coração e volta para a boca. Ouviu, desceu para o coração, creu, voltou para a boca, testemunhou. Testemunho. Sem o Espírito Santo não dá para ser testemunha. Não. Por isso eu gosto de pregar o novo nascimento. Por quê? Porque Cristo fez isso por mim. Ele fez isso. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me a vida eterna, sua mão me governa, com amor sem fim. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e louvando, prossigo marchando para a bela Sião. Alegre, feliz e louvando, prossigo marchando para a bela Sião. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos, ó meu Deus. Em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. O que é refugiar? Está escondido em Deus, né? Aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 2. Está escondido com Cristo em Deus. Agora você é nova criatura. Agora o diabo não tem poder mais sobre você. Agora você está livre da condenação. Agora o diabo perdeu um elemento do exército dele. Você passou a ser o exército de Cristo. Vamos orar para encerrar nossa reunião. Muito obrigado, Pai Celestial, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo mais a respeito da Tua Palavra, Pai. Obrigado por esse dia de vida que concede a cada um de nós. Nós agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.